Alô, amigos! Nós estamos aqui no Hotel Atlântico, na cidade de Rio Grande, onde o Novo Hamburgo está concentrado para o jogo deste sábado, às 7 horas da noite, contra o Brasil de Pelotas. A estreia do Novo Hamburgo no Gauchão 2024. Estreia fora de casa, em um ambiente que todos sabem que o Bento Freitas produz para o seu adversário. Casa cheia. O técnico do Brasil de Pelotas é um conhecido nosso, é cria do Esporte Clube Novo Hamburgo, portanto ele conhece bastante o Novo Hamburgo. É esse adversário que o Novo Hamburgo terá pela frente neste sábado na estreia do Campeonato Gaúcho. Claro, com transmissão aqui do canal EP, a partir das 7 horas da noite nós estaremos lá no Bento Freitas. O Novo Hamburgo está concentrado aqui na cidade de Rio Grande, depois... Neste sábado viaja mais ou menos 1 hora, no máximo, aí até o estádio Bento Freitas. Comigo aqui o técnico Edinho Rosa. Eu falei aí que o Maninho é cria do Novo Hamburgo, conhece muito bem o Noia, hoje está no Brasil de Pelotas, mas o cidadão aqui do meu lado, Edinho Rosa, também é cria do Esporte Clube Novo Hamburgo e conhece muito o Novo Hamburgo, é torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo também. No ano passado falava para mim, e a gente sabe, doía bastante os resultados negativos do Edinho, do Novo Hamburgo, sob o comando do Edinho. Porque ele também, além de, né, Edinho, na questão profissional, mas também na questão clubística, né? Afinal de contas, o Edinho se criou dentro do Esporte Clube Novo Hamburgo. E neste sábado, Edinho, tem a estreia contra o Brasil de Pelotas, um adversário tradicionalíssimo, um adversário forte, que até bem pouco tempo atrás estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, obrigado por estar aqui no canal EP e te pergunto já, Edinho, como foi a preparação do Novo Hamburgo desde lá 27 de novembro até chegar hoje, sábado, para enfrentar o Chavante. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. É um prazer falar contigo novamente. A gente fez uma boa pré-temporada, né? Muitos aspectos a gente conseguiu trabalhar, né, com esse ótimo tempo que a gente teve para a preparação dos atletas, aspectos físicos, técnicos e táticos. Então, né, a gente pôde experimentar também plataformas diferentes, né, modelos de jogo diferentes. Podemos oportunizar todos os atletas, né? A gente fez bons amistosos. Infelizmente, o último a gente acabou não conseguindo realizar, né, que era contra o Juventude, porque ficou sem o técnico naquela oportunidade. Então, a gente entende que chega aqui em boas condições, obviamente não na melhor das condições, isso a gente vai desenvolvendo dentro da própria competição, mas numa boa condição sim, a gente acredita que vai fazer um grande jogo. Foram quase 50 dias de preparação, né, Edinho? É um tempo suficiente aí para iniciar uma competição, diferentemente do que aconteceu ano passado quando tu chegou no Novo Hamburgo, naquela situação que tinha que salvar o Novo Hamburgo de uma Deus que me perdoe, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, de uma queda para a divisão de acesso, né? Uma condição diferente, tu chegou, e 50 dias é um tempo bom, assim, para iniciar um trabalho? É um tempo muito bom, né? O clube nos ofertou essa boa condição, é uma boa estrutura de trabalho, né? A gente teve a oportunidade de treinar muitas vezes em 2 períodos também, e isso nos deu a condição de conhecer bem os novos atletas, né? E também que eles se adaptassem ao clube, aos novos colegas, a um modelo de jogo diferente, uma metodologia de trabalho diferente daquelas que eles haviam experimentado até então, né? Então a gente conseguiu, acredito, fortalecer muito bem esse plantel, os atletas entenderam muito bem, né, as nossas ideias, compraram, né, e eu acredito que isso nos dá uma segurança, né, de que a gente possa performar dentro dos jogos, né, dentro do estadual, e como tu disseste, uma expectativa completamente diferente, né, de chegar no meio da competição, como a gente chegou no ano passado, na zona do rebaixamento, com muitas dificuldades, né, e a gente entende que foi um gauchão seguro, a gente consegue livrar do rebaixamento e conseguir uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Claro que as expectativas desse ano são melhores, para a gente ter podido participar do processo também de captação de jogadores, juntamente com aqueles atletas que aqui ficaram, e a gente unir, né, esses 2 grupos aí, fazer uma equipe muito forte, muito competitiva. A gente falava antes de entrar aqui na nossa conversa pelo canal EP, né, em relação à mudança na fórmula do campeonato, né? No ano passado
12 equipes, como esse ano, mas se classificavam apenas 4, né, equipes. Era uma doideira, porque em 3 rodadas ali tu poderia, se perdesse, como foi o caso do Novo Hamburgo, brigar lá embaixo, como foi o caso do Aimoré, que acabou caindo também. Esse ano mudou. 12 classificam 8. Já dá para, digamos assim, né, saborear um pouco mais o campeonato, sem ter esse problema todo de apenas 4 classificar, né, Edinho? Sem dúvida, eu acho que as possibilidades aumentam bastante, né? Melhora muito. Eu penso que a própria formatação da competição, eu penso que ainda alguns ajustes ainda podem ser feitos, né, para melhorar ainda mais a qualidade do jogo. Acho que ainda assim essa questão do prazo, do intervalo entre um jogo e outro, ele ainda é muito pequeno, né, para que nós tenhamos um jogo de boa qualidade. Então praticamente tu não consegue treinar o grupo durante a competição, né, tu simplesmente recupera os atletas e os coloca novamente dentro de campo, né. Então isso, claro que vai interferir diretamente na qualidade do jogo que é apresentado, mas melhora bastante, são mais possibilidades, tu briga por estar entre os 8 também, para que tu possa vislumbrar uma situação melhor dentro da competição, né, e a gente sabe que por exemplo, né, a campanha do ano passado, né, nós estaríamos entre os 8 classificados e teríamos a oportunidade de buscar alguma coisa melhor dentro do campeonato, né. Então eu penso que aumenta muito as possibilidades, melhora bastante, né, e a gente sabe que acaba mudando a fórmula do campeonato, então as possibilidades aumentam, porque num cenário de mata-mata, tu daqui a pouco pode vislumbrar uma situação maior dentro da competição. Bom, Grêmio, Internacional, Juventude, clubes que estão na elite do futebol brasileiro. Tem o Ipiranga, São José e o Caxias, que estão na Série C. Teoricamente, tirando o Grêmio Internacional, os outros 3 clubes, na teoria, né, eles estão num nível superior. Qual é o bolo do Novo Hamburgo? Onde o Novo Hamburgo briga? É uma situação que é sempre difícil, né, Eduardo? Claro que a gente separa, né, os clubes por Série A, Série C, a gente tem equipes com maior investimento do que o nosso dentro da competição, mas nem sempre, né, a gente pode avaliar a competição simplesmente pela questão financeira, né? A gente espera também, mesmo não tendo todo esse poder financeiro, né, dos demais clubes e desses clubes que estão numa divisão acima da nossa, a gente espera também, com muito trabalho, com muita dedicação, a gente buscar coisas importantes também dentro do campeonato. Tenho dito aos torcedores, né, e a gente aqui trabalha sempre com muita sinceridade, muita transparência. Nosso primeiro grande objetivo é estar muito longe da zona do descenso. A permanência do Novo Hamburgo na elite do Campeonato Gaúcho, estar entre os 12 clubes, é muito representativo, é muito importante para um clube do tamanho do Novo Hamburgo. E isso posto, né, a gente definindo a nossa permanência no Gauchão de 25, a gente aí começar a olhar para cima, né, postular coisas melhores e maiores. O segundo passo é estar entre os 8 classificados, né, e depois a permanência, garantia de uma vaga na Série D também do Campeonato Brasileiro de 2025, e além disso também uma vaga na Copa do Brasil, né, de 25, que a gente sabe que financeiramente é extremamente importante para todos, especialmente para o Novo Hamburgo, né, que vive a dificuldade de todas as equipes do interior, então para a gente não é diferente. Então a gente tem sim bastante ambição esse ano, e a gente acredita que com o apoio do nosso torcedor, principalmente, né, sendo muito efetivo nos jogos em casa, porque a gente tem uma quantidade maior de jogos dentro do Vale, né, são 6 jogos em casa e 5 fora, a gente espera que nosso torcedor também compareça, nos ajude, nos empurre para que nós possamos fazer um ano muito especial. Claro que o Edinho trabalha com a realidade e os pés no chão. Mas lá no fundo, Edinho, quando tu vai assim para casa, né, com a família, tu fica pensando, na vida a gente projeta várias coisas, né? A gente planeja, né, Edinho? Eu acho que não é diferente assim, né? O que tu vislumbra assim nesse campeonato, assim, para ti, como profissional, para tua comissão, para o clube, enfim? Tu pensa assim, que bom seria chegar numa semifinal, como repetir 2017, que o Edinho, quando vai para casa e bota a cabeça no travesseiro e vai tomar banho, por exemplo, no banho a gente pensa, né, na vida, o que aconteceu durante o dia, qual é o que passa pela cabeça do Edinho? As aspirações são muito coletivas também, né, a gente pensa sempre no bem do clube, em projetar o clube o mais longe possível dentro da competição, né, quem sabe estar nos semifinalistas, ter a certeza dessa vaga na Copa do Brasil, acho que seria muito importante,
para trazer o Novo Hamburgo novamente para uma vitrine importante, que eu acho que fica melhor até o tamanho do nosso clube, e particularmente também, óbvio que eu projeto um ano de consolidação de carreira, vou para o meu segundo gauchão, o primeiro ano passado com muitas dificuldades, né, 2 clubes, mas a gente consegue o principal objetivo, que é permanecer um meio de ano, assim, com o campeonato da Série D, que foi muito abaixo daquilo que nós esperávamos, e o restante de ano já dentro de uma normalidade, né, de ser semifinalista da Copinha, né, de ser eliminado pelo campeão e com possibilidades concretas, né, de passar para aquela final. Então, assim, foi um ano que a gente teve altos e baixos, né, que a gente oscilou durante o ano. Tenho dito repetidas vezes que a gente não pode definir o ano como um ano ruim de maneira nenhuma, porque aquilo que a gente fez no estadual tem ficado na média dos últimos anos e muitas vezes até melhor, né, porque em outras temporadas também o Novo Hamburgo acabou não sendo rebaixado por ajuda de terceiros, né, e dessa vez com a nossa própria capacidade a gente consegue reverter um quadro que parecia irreversível, né, e consegue efetivar o clube mais uma vez na Série A. Aí, como eu disse, né, uma Série D que realmente ficou bem abaixo daquilo que a gente esperava, e aí a Copinha já é uma Copinha bem aceitável, assim, de bons jogos, de um bom rendimento, e que a gente poderia ter ido mais longe. Então, eu penso que é um ano de afirmação de carreira também, de se consolidar no mercado, né, para que a gente possa aí cada vez mais, né, tá crescendo dentro da profissão, e se firmando, né, que é o mais importante. Jogo de hoje. Daqui a algumas horas, o Novo Hamburgo estreia no Campeonato Gaúcho, Brasil de Pelotas. O Novo Hamburgo já está definido para enfrentar o time do Brasil de Pelotas, treinado pelo Maninho. Esse tempo de quase 50 dias, mais jogos, treinos, já foi suficiente para o Edinho ter o time titular para iniciar a competição, Edinho? Foi suficiente. A gente, claro que teve alguns problemas que são normais dentro desse processo de pré-temporada, com atletas que a gente acabou perdendo por lesão, foram algumas coisas pequenas, mas que demandaram tempo de recuperação também, então a gente acabou não tendo 100% dos atletas à disposição, né, mas a gente chega assim com o melhor possível para esse momento, né, como eu disse, entendendo a dificuldade da partida, o grande adversário que a gente vai enfrentar, mas esperando sim sair daqui hoje com um bom resultado. O que representa esses jogadores experientes, né? Os famosos cascudos, né? Paulinho Dias, Robson, o Edipo, apesar de jovem, já é cascudo também, Slan, que jogou no Novo Hamburgo, depois foi para o Ipiranga, o Maticoli tá indo para o terceiro gauchão, né? No Novo Hamburgo, enfim, jogadores que ali podem dar uma sustentação para os mais jovens, mas são jogadores experientes no gauchão, e o nosso campeonato ele é diferente, né? Esses jogadores dentro do time. A gente tem ainda Itaqui, Nilson, Jonathan, todos atletas que a gente assim, tem que cuidar para não determinar um atleta como sendo experiente por causa da idade, né? A experiência, ela quer dizer com as vivências que o atleta teve na carreira, né? Então, assim, a gente trouxe muitos atletas com participação em Série C de Campeonato Brasileiro, né, com caras com experiência de jogo, com bastante minutagem, então eu vejo isso como muito importante. Claro que a mescla com jovens valores é sempre, eu penso que é o melhor formato em termos de equipe. Então a gente conseguiu fazer isso, né? A gente tem aí os atletas formados na base, formados em casa, João Scarduelli, o Barbieri, né, Santiago, né, a gente trouxe o Elder, né, um menino primeiro ano de sub-20 ainda, atletas formados em casa, muito jovens. Os meninos que subiram agora, o Oliveira, Anthony, né, tem bastante atleta da base dentro do plantel, e a gente conseguiu, né, com esses atletas experientes que já estavam aqui, com outros que chegaram, conseguimos fazer uma boa mescla, né, de atletas com uma boa vivência. E se a gente for falar de participação no estadual, o próprio Santiago jogou bastante, né, ano passado, Barbieri esteve em campo muitas vezes, o João, que foi o que mais jogou, o Fraga, né, Fraga, Santiago, especialmente Fraga, Santiago e Barbieri, estão comigo desde a sub-17 no
no Novo Hamburgo, muitos deles eu que subi para o profissional, então assim, é importante que esses atletas permaneçam, porque conseguem dar a sua parcela de contribuição, a sua juventude, o seu ímpeto, a força, e juntamente com isso os atletas que chegaram e aqueles que aqui já estavam com mais vivência no futebol podem passar tranquilidade para esses atletas. Então eu penso que nós temos uma boa mescla aqui dentro do nosso plantel. Edinho, te desejo sorte. Tu sabe que a gente está sempre junto ao lado do Novo Hamburgo. O que mais a gente quer é que o Novo Hamburgo chega próximo daquilo que aconteceu em 2017. A gente sabe que do que aconteceu em 2017 talvez demore um pouco, né? Porque o Caxias foi campeão em 2000, depois veio o Novo Hamburgo em 2017, mas na bola nada é impossível. Até o torcedor, a exigência aumentou depois de 17, mas o nosso desejo é que o Novo Hamburgo consiga todos os objetivos e que chegue o mais longe possível nesta competição e conta sempre com a nossa torcida. Obrigado, Edinho, e sucesso hoje na estreia. Obrigado, Eduardo. Estamos conscientes da responsabilidade de carregar não só um clube centenário tão importante no cenário nacional como esse, mas representar a cidade. Então a gente tem muito orgulho disso, mas estamos muito conscientes da responsabilidade. Então a gente vai fazer o melhor possível, vamos entregar tudo, deixar tudo dentro do campo para trazer e resgatar esse orgulho do nosso torcedor, que é o mais importante. A gente quer ver o torcedor sorrindo, a gente quer ver o torcedor enchendo o estádio do Vale, orgulhoso daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente se preparou muito nesse período para isso. Então, é o que a gente espera, o que a gente está depositando a nossa confiança, nesse resgate aí desse orgulho do torcedor anilado. Muito bem, o Edinho é o treinador do Novo Hamburgo e hoje à noite no canal EP nós teremos a transmissão. Aliás, o Novo Hamburgo representa todos os bairros de Novo Hamburgo, né? O Esporte Clube Novo Hamburgo é da cidade, não é? Tem gente, eu ouvia muita gente, Edinho, falando, não, mas o Novo Hamburgo é afastado, é lá no bairro. Não, o Novo Hamburgo representa a cidade, leva o nome da cidade, então representa todos os bairros. Então, e na quarta-feira tem a estreia em casa. Terça-feira, aliás, foi antecipado, né, Edinho? Terça-feira, às 20 horas, né? Terça-feira, às 20 horas, e depois no sábado, né? Às 7 horas da noite, contra o Avenida. São os dois de Santa Cruz que nós estaremos enfrentando. Mas hoje à noite tem jogo aqui em Pelotas contra o Brasil. Tá certo? Notícias do Noia. Grande abraço.